todo aquele sacrifício gigantesco, grandioso, até mesmo, muitas das vezes, né, foge à nossa compreensão, irmãos, é muito extenso, não é? Mas temos que ter paciência e continuar, né, seguindo atrás de Jesus Cristo, né? Seguindo o caminho do Senhor, com muita fé, com muita humildade, não trocando, não aceitando, não é? Sermos rebaixados. Qualquer outro ofício, qualquer outro ministério seria se rebaixar. E nós não podemos aceitar. Deus me escolheu, Deus me ungiu para ser ministro da nova aliança. Eu sou um embaixador de Cristo e prioridade na minha vida é a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que interessa, é isso que importa. A vida é tão breve, meus irmãos. Todos os dias nós nos despedimos de pessoas. Não é? A tia Solange está lá agora, entubada. Não sabemos quantos dias, a velhinha está se apagando, não é? Já está se despedindo. Amanhã ou depois é qualquer um de nós, porque não sabemos a hora e nem o dia. Então nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Senhor. É isso que importa, irmãos. Tá? Temos que preocupar, sim. Temos que nos preocupar, sim, com a nossa comunhão com Deus, com a nossa salvação. As outras coisas vêm depois. Tá? Em segundo plano. Primeiro, o reino de Deus e a sua vontade. Amém? Então vamos ler aqui a instituição da ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim. Eu vou ler todo, vamos ler toda, a partir do 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais? Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a porção da ceia? E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague? Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esta é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Até aqui. Vamos orar. Senhor, bendito és tu, Senhor, Deus de toda bondade, de toda graça. Abençoa, Pai, a nossa vida, dando-nos compreensão, sabedoria, abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e que juntos possamos celebrar a ceia do Senhor com muita alegria, com muita intrepidez e conhecimento no nosso coração. Assim eu oro, pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? E amém. Podem sentar e escutemos a palavra de Deus agora. Então, meus irmãos, aqui está a instituição da Santa Ceia do Senhor. Tá?
Todos nós sabemos, ou a maior parte dos irmãos sabe, que havia um grande problema na igreja de Corinto. Era uma igreja que ela estava dividida. Tá? E havia essa divisão até na Santa Ceia do Senhor, até na hora deles celebrarem a Ceia do Senhor. Havia um grupo que comia mais que os outros e outros que até passavam fome. Não é? Isso, claro, que está falando da classe mais rica. Os ricos, né, se separavam, faziam grupinhos e comiam separado diante dos pobres que não tinham nem mesmo o que colocar na boca. Né? E eles comiam e faziam as suas refeições. E até, a Bíblia diz no verso 21 que tinha uns até que se embriagavam. Veja a completa desordem na igreja de Corinto. Não é? Eles até se embriagavam, bebiam tanto vinho. Por que eles estavam fazendo isso, irmãos? Porque eles estavam celebrando a ceia sem discernimento. Sem nenhum discernimento. Por isso Paulo nos ensina aqui, aquele que come e bebe sem discernir, come juízo. Eles não haviam entendido o verdadeiro propósito da Santa Ceia. Eles estavam tratando a ceia como uma refeição normal. Eles se reuniam para comer. Eles não entenderam que a Santa Ceia do Senhor não era isso, o real sentido da ceia. Porque a ceia tem um sentido. A ceia do Senhor, irmãos, ela é simbólica. Não é para nós nos reunir aqui para encher a barriga. Se fosse isso, o pastor ia trazer lanche. Né? Um pãozinho de cachorro-quente com paçoquinha dentro, não é? Um copão de suco. Né? Se fosse isso, não é. Pode ver, Jesus ele está ensinando aqui que a ceia é o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E eles não haviam entendido isso. Né? Estavam participando da ceia desordenadamente. Estavam fazendo da ceia uma comelância, né? Uma festa, sem discernir nada. Totalmente fora do verdadeiro sentido, do verdadeiro foco. Porque o que a ceia ensina? Qual é o proveito da ministração da ceia para nós? Por que Deus deixou esse sacramento para nós? A Bíblia diz que é para nós fazermos isso, nos reunirmos, irmãos, para participarmos da ceia, em memória de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da ceia. O pão que é partido na ceia e o vinho que é tomado na ceia, ele aponta para obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da ceia. A gente se reúne para isso, para relembrar, né? Para trazer à memória o que Jesus fez na cruz. Porque o corpo representa, o pão representa o corpo, é o símbolo do corpo do Senhor. E o vinho, a taça de vinho representa o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. É isso que a Santa Ceia passa para nós. É isso que significa ceiar. É olhar para o sacrifício de Cristo, simbolizado, né, pelo pão e pelo vinho. O vinho e o pão é o símbolo da obra toda de Jesus Cristo. E eles não estavam vendo assim. Eles estavam vendo como uma oportunidade de comilanças e bebedice. Não é? E Paulo está dizendo, não, vocês não entenderam nada. Eu não vos louvo. O que vocês estão fazendo não é louvável, não. Vocês estão fazendo é baderna, bagunça. Vocês vêm para encher barriga. E ceia não é para isso. Ceia é para celebrar. Não é? E ceia é mais que isso, irmãos. Depois ele vai pontuar aqui. Ceia é sinônimo de gratidão, de comunhão. E também é o momento em que a nossa memória vai ser elevada, né, e levada até a cruz. É para nós olhar para o sacrifício de Cristo. Para isso ele deixou a ceia. Para nós não esquecermos. Esse é o propósito. Para a igreja do Senhor. Não esquecer de maneira nenhuma, porque nós temos esse defeito, né, irmãos? De nos esquecermos. Por isso nós realizamos uma vez por mês. Mas no início lá da igreja primitiva, os historiadores dizem, irmãos, que a igreja primitiva, pastor, temos os irmãos, os primeiros irmãos, eles celebravam a ceia semanal. Todos os domingos, eles realizavam a ceia.
Porque eles queriam estar em comunhão com Deus. Eles queriam trazer na memória o sacrifício de Cristo, a obra gloriosa, gigantesca de Cristo. E eles se uniam. A Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa e partiam o pão. Era a ceia que eles praticavam. Eles se reuniam na casa dos irmãos para celebrar a ceia, porque eles entenderam. Jesus havia ordenado. Jesus disse: olha, vocês façam isso em memória de mim. Eu não quero que vocês esqueçam. Eu não quero que vocês esqueçam toda a minha dor, o meu sofrimento, o alto preço que eu paguei para salvar vocês naquela cruz. Vocês têm que ter em memória isso. E façam isso em minha memória, olhando. Então, Santa Ceia é isso. É olhar para a cruz. Olhar para os espinhos, para a coroa de espinho, para todo aquele sofrimento de Cristo Jesus e o alto preço que Ele pagou para nos remir, para nos salvar. Culto de ceia é isso. É olhar para a obra de Cristo e dar a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E isso é para ser feito, irmãos, não com tristeza. O culto de ceia não pode ser um velório. A Bíblia diz que Ele partiu e deu graças. É o que o texto nos ensina. Para nós celebrarmos a ceia com ação de graça, com alegria, com muita graça, com muita alegria no coração. Senhor, graças te dou, Senhor. O Senhor remiu, o Senhor salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Hoje eu estou aqui, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Graças te dou, Senhor. Nós temos que nos reunir com ação de graça, com alegria no nosso coração, porque Ele veio até a cruz, irmãos, para carregar sobre si os nossos pecados. Ele nos substituiu. Isso que é a Santa Ceia. É isso que Jesus está dizendo. Tenham isso em vossas memórias, não esqueçam do que eu fiz por vocês. Eu carreguei naquele madeiro todos os vossos pecados. Eu recebi sobre mim, como diz o profeta Isaías. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. O que Jesus estava fazendo na cruz, irmãos, Ele estava nos aproximando de Deus, nos reconciliando com Deus. Ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava fazendo a paz entre nós e Deus. Jesus estava lá em cima, aplacando a ira de Deus. E Ele está dizendo, não esqueçam disso. Tenham na memória de vocês isso. Façam isso em memória de mim. Então a Santa Ceia é isso. É para ser feita, para ser realizada em memória de Cristo. E a igreja de Corinto estava louca. Não estava entendendo nada. Achava que Santa Ceia era beberagem, comilança, uma festa. Vamos dar uma festa aqui. Vamos nos alegrar, vamos comer até que dá conta. E vamos beber. Porque a Bíblia diz que tinha uns que até se embriagavam. Veja só, irmãos. Totalmente fora, de contexto. Nada do que o Senhor ordenou estava sendo praticado. E Paulo então censura, diz, não, eu não vos louvo, isso que vocês estão fazendo é loucura. Isso não é a Santa Ceia do Senhor. Aí ele vai dizer no 23, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei. Irmãos, o apóstolo Paulo está entregando o que ele recebeu do Senhor. A Santa Ceia não é coisa da cabeça do apóstolo Paulo. Não é uma coisa inventada pelo apóstolo Paulo. Entendeu? E ele nem recebeu de uma pessoa, dos outros apóstolos. Ele diz, eu recebi do Senhor. Foi o Senhor que se revelou a mim. Eu recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. Então o ensinamento de Cristo é para ser passado. Não é para ser esquecido. O apóstolo Paulo está aplicando aqui. O que eu recebi do Senhor. Essa revelação de Deus. O que eu recebi dele, eu estou passando. O que Paulo recebeu do Senhor? Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Então ele está dizendo, meus irmãos, o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Que noite é essa? Qual foi a noite que Jesus foi traído?
O que Jesus está celebrando nesse dia, irmãos? Jesus está reunido com seus discípulos para celebrar o quê? A Páscoa. Na noite em que Jesus foi traído, ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos. Está lá em Mateus 26 e em Marcos 14. Jesus está reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa dos judeus. Ele está lá, sentado à mesa. E Judas está lá também. Depois ele molha o pão e dá no pé para vender Jesus. Judas não participou da nova aliança. Ele participou da ceia da ceia dos judeus. Mas da Santa Ceia ele não participou. Então, Paulo está dizendo, o que eu recebi do Senhor foi isso, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu graças a Deus. Amém? Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Como eu disse antes, né? A Santa Ceia do Senhor é em memória do Senhor e também deve ser realizada com ação de graça. Com muita alegria, com muito gozo, sabendo que Jesus, ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele pagou todos os nossos pecados naquela cruz. Ele nos reconciliou com Deus, ele nos deu uma nova vida e ele comprou para nós um novo coração. Um novo coração, uma nova vida. Jesus está e nós não podemos esquecer disso. Nós temos que celebrar a ceia com esse discernimento. Eu estou aqui para dar graças a Deus, para celebrar a ceia, o sacrifício de Cristo, com ação de graça. Com muito gozo no meu coração, com muita alegria no meu coração, porque eu estava morto nos meus pecados e Ele me deu vida. Eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu era preso e Ele me colocou em liberdade. Eu não tinha razão para viver, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Hoje eu tenho vida e vida com abundância. Eu estou aqui para dar graças a Deus. Então ceia isso. Ceiar, irmãos, vir num culto de ceia é para dar graças a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, porque na cruz, irmãos, no sacrifício de Cristo, a gente vê explicitamente o grande amor de Deus revelado por nós pecadores. Porque tudo que Jesus fez foi por amor. Não é porque nós merecíamos, porque nós éramos bonzinhos, os mimosos de Deus, não. Não foi por isso. Jesus, ele foi até aquela cruz, meus irmãos, para satisfazer a vontade do Pai. Amém? E foi por amor que ele se entregou, não foi não foi contrariado contra a sua vontade. A Bíblia diz que ele se entregou pelos nossos pecados, para nos libertar definitivamente e eternamente de toda a culpa. Por isso, Romanos 8 diz que aquele que está em Cristo, para ele não há nenhuma condenação. Não há. Porque a lei do Espírito é vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meus irmãos, estar em Cristo é maravilhoso. É esta bênção. Por isso temos que cultuar com ação de graça. Toda a condenação, todo o prejuízo, toda a sentença de morte, toda a sentença eterna que estava pairada sobre nós, foi removido. Quando Jesus, pendurado naquela cruz, ele nos perdoa, ele intercede por nós, e ele satisfaz a vontade de Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Por isso ele diz, meus irmãos, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então ele mostra o pão, parte o pão e diz, este é o meu corpo, que é entregue, que é rasgado por vós. Jesus, ele ofertou o seu corpo. Ele entregou como oferta pelos nossos pecados. A vida dele, o corpo dele. Ele disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E todos nós conhecemos, né? Jesus foi partido, transpassado pelos pregos, pela coroa de espinho, pela lança. Jesus foi moído pelos nossos pecados,
para nos reconstruir, para nos dar uma segunda chance, uma nova vida. E essa vida que temos, irmãos, é a vida que Deus nos deu. E foi de graça, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que temos que servir a Deus com muita gratidão no nosso coração. Quanto custou para vocês a salvação? Levante a mão aí. Quanto? Quanto vocês tiveram que pagar? Nada. A salvação é de graça. De graça. Deus não cobrou nada. Ele nos salvou pela graça. Porque nos amou e se entregou por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de Cristo. Hebreus capítulo 10 fala da oferta do corpo de Cristo, né? Hebreus capítulo 10 e o verso 10 também. O escritor aos Hebreus diz que é nesta vontade que nós temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo. Ó. É nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Então, foi por meio da oferta do corpo de Cristo que nós fomos santificados. Então, ele foi até aquela cruz, irmãos, para nos salvar, para nos santificar. Santificar quer dizer remover, tirar toda a acusação, toda a culpa e todos os pecados. Louvado seja Deus. E foi por meio da oferta do seu corpo. Então o seu corpo, a sua vida foi como uma oferta. Ele oferta pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Então agora ele pega o cálice, que representa o quê? O sangue, e ergue para cima, consagra e diz: olha, este é o sangue da nova aliança, não é? Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma nova aliança. Jesus, ele veio a este mundo para fazer conosco uma nova aliança. Aliança, e a Bíblia diz, irmãos, que é uma aliança eterna. Não é uma aliança temporária. Aliança que foi prometida lá no passado, por meio do profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel. E eu quero falar um pouquinho desta aliança. Nós vamos lá no livro do profeta Jeremias, o capítulo 31. Eu quero ler com vocês, porque é maravilhoso o que Deus prometeu. Vamos ver os benefícios dessa aliança. Louvado seja Deus. O capítulo 31 do profeta Jeremias nos diz assim, irmãos. Capítulo 31, a partir do verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Esta é uma promessa que vai ser cumprida aonde? Lá em Jesus, nesse dia que ele está ratificando, né, esta aliança. Veja só, irmãos, vamos notar um pouquinho o que Deus está prometendo. Qual é mesmo a promessa de Deus? No capítulo 33, esta é a nova aliança que farei com a nova Israel. Na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. Olha só, irmãos, o que está acontecendo aqui? Qual é a promessa de Deus para a nova aliança? Esta aliança feita na cruz, feita no Calvário. Ela é muito superior à antiga aliança, nós temos que entender isso. Tá? Por que que ela é superior? Muito mais gloriosa. Muito mais gloriosa. Porque ele está prometendo colocar a sua lei, a sua palavra, imprimir na nossa mente.
e escrever no nosso coração. Veja, Deus está prometendo colocar dentro de nós a sua lei. E o que mais? E perdoar todas as nossas iniquidades e não se lembrar mais dos nossos pecados. Não é bom isso? Não é maravilhoso, irmãos? Uma promessa que Deus está fazendo ao seu povo. Isso há 400 anos atrás, que está se cumprindo agora nos dias de Jesus, na aliança que Jesus está fazendo conosco. Deus promete o quê? Colocar a sua lei na nossa mente e escrever no nosso coração. E dos nossos pecados ele não se lembra mais. Então nós temos que entender isso, porque é isso que nos dá força, é isso que nos liberta, irmãos. Nós precisamos saber e ter o conhecimento da grandeza e do poder desta nova aliança, que implica no poder do sangue de Jesus. Olha o que Jesus está fazendo, olha o poder desse sangue. Está comprando para nós um direito, irmãos, glorioso, perdoando os nossos pecados e removendo toda a nossa iniquidade. No capítulo 32 do Jeremias, irmãos, no capítulo 32, a partir do 39, deixa mais clara ainda esta aliança. Capítulo 32, eu quero ler do 37 em diante. Só folhei uma folha para frente, né? O capítulo 31 vocês leram, agora o 32. O 32, 37 diz assim: Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde vos lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei com que nela habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está prometendo trazer o povo qual ele espalhou por toda a terra por causa dos seus pecados. Tá? Isso ele fez reunindo todos em Jerusalém. Verso 39. Dar-lhe um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. É ou não é gloriosa esta aliança, essa nova aliança? É superior. Porque Deus, irmãos, está fazendo uma nova aliança com o seu povo. Justamente, irmãos, porque eles não permaneceram, eles quebraram a antiga aliança. Eles não conseguiram amar a Deus, obedecer a Deus. Israel todo o tempo fugiu de Deus, não é? Colocou Deus à prova. Todo o tempo ele não conseguiu amar a Deus e obedecer a Deus. E esta é a grande diferença da aliança antiga para essa nova aliança, a aliança do Calvário, a aliança da cruz. A diferença, irmãos, entre eles e nós é muito grande. Porque eles não permaneceram na aliança, nós permanecemos. Por que que nós permanecemos? Porque aqui tem pelo mínimo 6 promessas. Veja o que Deus está fazendo. Ele está fazendo uma nova aliança superior para nos abençoar, para nos fazer o bem. Olha só, vamos ler com atenção aqui. O que que Deus está prometendo aqui no 39? Dar-lhe-ei um coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Deus está prometendo o quê para esta aliança? Dar um novo coração. Não é isso? Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Então Deus está dizendo, eu vou dar um novo coração para eles, para que eles me temam, para o seu bem e o bem dos seus. Deus tem bênção para toda a família. É para nós e os nossos filhos, irmãos. Amém? Então isso aqui é promessa. Promessa de Deus, que vai se cumprir aonde? Aqui, na nova aliança em Cristo Jesus.
Olha só o 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Farei com eles aliança eterna. Essa aliança que nós temos na cruz com Jesus é uma aliança eterna, irmãos. Não se desfaz. Não há necessidade de fazer outra. O que ele fez foi perfeito, indestrutível. Esta aliança é a última e é eterna. Por isso eu tenho que me deleitar, confiar, glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não vos deixarei de lhes fazer o bem. Deus está prometendo. Deus já falhou em alguma promessa? Deus deixou de cumprir alguma vez o que ele prometeu? Nunca. Nunca, irmãos. Então Deus, ele faz, ele age, e o que ele promete, ele dá. Não vos deixarei de lhes fazer o bem. Porém, o que diz aí? E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Por que essa aliança é superior à outra? Porque Deus está fazendo, irmão, justamente por isso. Israel não conseguiu permanecer diante de Deus. Todo o tempo, os 40 anos na peregrinação, ele fugiu de Deus. Ele se misturava com os ídolos, ele pecava, ele murmurava. E Deus está prometendo fazer uma nova aliança. E esta aliança, irmãos, dentro desta aliança, diz o Senhor que vai dar para o povo da aliança, o qual somos nós, os que cremos no Evangelho, um novo coração. Para quê? Para que tema o Senhor e nunca se aparte dele. Essa é a diferença de uma aliança para outra. O povo se apartou de Deus, só que nessa aliança, todos aqueles que nasceram de novo, que receberam um novo coração, eles nunca irão se apartar de Deus. Quem fez isso? O homem? A escolha do homem? Ou foi dádiva de Deus? Quem deu um novo coração? Deus. Está na mão de quem? De Deus. Então Deus fez esta aliança conosco, irmãos, essa nova aliança, por meio de Cristo na cruz, para nós permanecermos. Por que vocês acham, irmãos, que eu estou aqui? Por que vocês não conseguem se afastar de Deus? Por quê? Por que tem pessoas, melhor dizendo, que têm uma facilidade de sumir da igreja? Vem um tempo e desaparece. Por quê, irmãos? Porque não tem um novo coração. Não recebeu ainda, não nasceu de novo. Mas aqueles que receberam este coração aqui, que nasceram de novo, eles têm o temor de Deus. Temor. Colocarei o meu temor. Sabe o que é esse temor aqui? É a fé. Fé. Colocarei o meu temor. Por que eu não me afasto de Deus? Porque há temor no meu coração. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei muito bem o que vai acontecer comigo. Eu sei aonde eu vou parar. Há um temor no meu coração. Entendeu? Quem colocou aqui? Fui eu? A minha oração? O meu esforço? Não, irmãos. Tudo é de graça. Salvação é de graça. A fé é de graça. Deus coloca dentro do nosso coração. É esse temor que te faz vir à igreja. Que não deixa você se afastar de Deus. Veja como é grande, como essa nova aliança é superior à antiga aliança. Na antiga aliança eles se apartavam de Deus. Por quê? Porque Israel era incircunciso de coração. E Deus promete em Deuteronômio 30 circuncidar o coração de Israel, falando desses dias. Vamos lá, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, 30, se eu não me engano é o verso 6. Deuteronômio 36. Deus vem fazendo promessa desde muitos anos. Começou lá no Gênesis, né?
esmagarei a cabeça da serpente, né? Apontando para Jesus que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Se cumpriu na cruz do Calvário. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, dos teus filhos. Veja que a promessa é para toda a família, irmãos. E o coração dos teus filhos, para amares o Senhor teu Deus e de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então Deus está prometendo que vai fazer algo. O que Deus vai fazer com Israel? Com o coração endurecido dele? Dar um novo coração. Para quê? Para que Israel, irmãos, para que o povo de Deus o amasse. Está vendo? Então não tem como amar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, se ele não nos der esse novo coração. Ou seja, se a pessoa não nascer de novo. O novo coração é um novo nascimento, é a conversão genuína. Quando o servo de Deus nasce de novo, entendeu? Ele recebe um novo coração. E esse coração é dado por Deus. Um coração que capacita o membro a amar a Deus, a obedecer e respeitar o Senhor e nunca se apartar dele. Esse é o milagre da salvação, é uma dádiva de Deus, é um novo coração, é uma nova vida. É o que Deus está prometendo para essa nova aliança. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele não se aparta de Deus, não tem como se apartar. Deus colocou o temor dele dentro do seu coração, para que tu não mais se aparte dele. Vocês conseguem viver fora de Deus, apartado de Deus, longe de Deus? O verdadeiro crente, ele não consegue, porque ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe as consequências do distanciamento de Deus. Ele sabe e conhece a grande ira de Deus. Ele conhece o juízo final. Porque o Espírito Santo, ele nos dá entendimento, ele é luz, ele esclarece a nossa vida. E há um temor no nosso coração, irmãos. E a gente pensa, não é? É melhor ficar aqui, aqui é melhor. Deus me amou de uma maneira tão especial, eu até nem merecia. Deus fez tudo. Mas só que não é por medo, irmãos, que a gente fica aqui. Esse coração novo que Deus nos deu é um coração que ama. Então a gente serve a Deus não por obrigação, não por medo de ir para o inferno, não. A gente serve por amor. Porque esse coração, esse novo espírito que Deus nos deu, ele nos capacita a amar a Deus e a nos sujeitar aos seus mandamentos e fazer. Vocês nunca vão ver isso em outra pessoa. Vocês vão ver a obediência e amor de Deus no coração daquele que nasceu de novo. Talvez isso responda por que muitas pessoas vêm na igreja e não firma. Vocês já não se perguntaram? Por que tem gente que anda um tempo aqui, daqui a pouco ele some? Nunca mais volta? Porque ele não nasceu de novo. Ainda não nasceu de novo. A pessoa, quando ela passa pelo novo nascimento, ela recebe um novo coração. E esse novo coração tem temor, tem fé. E ele não sabe fazer outra coisa. Ele pode até pecar e errar, mas ele cai em choro. Ele se atira no chão. Ele pede perdão para Deus e quer morrer. Senhor, me perdoa. E Deus perdoa. E diz, filho, levanta. Vamos de novo. Eu sou contigo. Eu te amo. Eu te escolhi não porque tu era perfeito. Eu te escolhi porque tu não era perfeito. Eu te escolhi não porque tu era forte, não, eu te escolhi porque tu era fraco, entendeu? Eu não te escolhi porque tu tinha sabedoria, justamente porque tu não tinha sabedoria. Eu escolhi as coisas fracas, as coisas vis, as coisas que para o mundo é loucura. A escolha de Deus é assim, é diferente, irmãos. Muita gente pensa assim, entende assim, pastor, eu não tenho capacidade nenhuma de pregar, de evangelizar, eu não sei falar. Me dá uma tremura, me flocha as pernas. Não é assim, irmãos? Todos pensam assim, mas a capacidade vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, a coragem vem de Deus. Vocês pensam que eu falava assim, como eu falo agora? Agora eu não me dei microfone porque eu não quero largar. Antigamente, irmãos, eu fugia. Eu não queria, eu tremia, eu batia um joelho no outro. Eu orava no banco, tomara que ninguém me chame para a oportunidade. Eu nunca estava pronto.
sabe? E isso é bom. Este é o sinal do escolhido. Temor de Deus. Perigoso é quando a pessoa não tem temor. Aquela pessoa oferecida, sabe? Que quer porque quer a oportunidade. Essa pessoa não teve encontro com Deus. Não há temor de Deus na vida dele. Quem tem temor de Deus, irmãos, ele espera Deus chamar. Ele tem temor. Amém? Então, meus irmãos, a promessa de Deus está se cumprindo na nova aliança. Veja que benefício, que gigantesca, que grandiosa é esta nova aliança. Veja a diferença da nova aliança para a antiga aliança. Na antiga aliança eles se perdiam. Agora não. Deus fez algo muito maior. Amém? Muito mais sublime. A nova aliança, ela é superior. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3. Ele fala da sublimidade, da grandeza da nova aliança. Ele diz, irmãos, que nessa nova aliança, a palavra de Deus na antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança foi escrita em tábuas de carne, que é o nosso coração. Por isso esta nova aliança, ela é superior, ela é muito mais valiosa e preciosa e grandiosa, porque a lei de Deus não está mais gravada em pedras, agora está dentro de nós. Aleluia. Todos nós temos a lei de Deus no nosso entendimento, no nosso coração. Todos nós, por isso ele disse, não precisa mais um irmão ensinar o outro, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecem. Eu estou dentro deles. Na antiga aliança, Deus estava fora. A lei estava escrita em tábuas de pedra. Nesta aliança, Deus está dentro de nós. Certa vez, Jesus, interrogado pelos fariseus, perguntou, quando vem o reino de Deus, Jesus? E ele disse, não, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. O reino de Deus, o Espírito Santo. O novo coração prometido para a nova aliança. O coração que não se aparta de Deus. O coração que tem temor. Coração obediente. Essa é a diferença, irmãos. A gente não conhece um cristão quando ele abre a boca para falar. A gente conhece um cristão pela obediência dele. Pelo temor que ele tem de Deus. Então, na nova aliança, o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 3, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aleluia. Essa é a grandeza da nova aliança. Não está mais, a palavra de Deus não está mais em pedras. A palavra de Deus está dentro de nós, irmãos. A palavra da fé que pregamos. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus nos amou com um amor tão grande que Ele entrou para dentro de nós e fez morada em nós. E diz, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Eu vou te conduzir até o fim, porque há temor no teu coração, amor no teu coração. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Deus enviou o Espírito Santo com esse propósito, de nos guiar e nos capacitar. E é no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o penhor, né, do nosso resgate, ele vai até o fim. O Espírito Santo vai nos ajudar e vai nos conduzir até a reta final. Aleluia! Vamos à ceia do Senhor, paramos por aqui então. Glórias a Deus, vocês entenderam, irmãos, a grandiosidade da nova aliança. Aleluia. Os irmãos que estão preparados, o pastor Telmo irá servir. Amém. E a obreira Celita, em nome de Jesus. Ainda esta semana eu estava preparando uma mensagem. O Espírito Santo me incomodou e me levou a meditar na parábola do semeador. Eu estava preparando essa mensagem para pregar. E era exatamente isso que Deus estava mostrando, irmãos. É isso que o ensinamento de Cristo mostra.